Bom, dando continuidade à nossa organização da coluna, a gente começa a ampliar um pouquinho o foco e entender que nosso quadril também faz parte dessa nossa organização, pensando no nosso eixo, no nosso centro, em como ele pode ser mais íntegro e funcional. A nossa pelve é uma potência, ela é um potencial e tudo depende de como a gente utiliza ela. Então, só lembrando, a gente tem o ilíaco, aqui a gente tem o pubis, os isquios e o sacro. A gente tem uma junção bem importante que é a sacroiliaca, que faz com que nossa coluna esteja completamente ligada ao nosso quadril e que faz a divisão entre esses dois ossos. Essa bacia, ela na verdade é o que faz com que eu conecte o meu corpo superior e inferior. Então, desde ligamentos, músculos, fáscias e até mesmo de estrutural, né? Quando eu penso em como eu vou organizar essa minha coluna, eu vou pensar que a minha bacia vai ter interferência diretamente nesse posicionamento. Lembrando que, como ela está no meio do nosso corpo, ela tem um papel muito grande de transmitir força, de transferência de peso, de locomoção, e ela tem uma coisa importante que ela faz a gente ajudar a ter um menor ou maior consumo de energia para os movimentos. Então, ela, além de ser muito importante em relação ao posicionamento e como esses músculos, ligamentos, fáscias vão fazer com que eu consiga estar numa posição saudável, a gente vai entender que todo movimento que eu faço, se eu estou bem colocado, vai fazer com que essa pelve esteja mais funcional. Falando de alguns músculos, a gente tem músculos bem importantes que vão fazer com que a gente consiga permanecer numa postura dinâmica, é óbvio, saudável ou não. Então a gente começa a falar do piriforme, que ele tem origem e inserção em sacro e trocânter, que ele é responsável pela rotação externa. Então toda vez que eu tenho algum comprometimento nele, faz com que eu tenha uma disfunção ou de rotação ou diminuição de estabilização. A gente tem o nosso iliopsoas, que na verdade é um dos músculos mais importantes para a gente do inner, que ele é dividido na nossa concepção em 4 músculos, que é o ilíaco, que contém, né, na parte do nosso ilíaco, e a gente tem o psoas maior e o psoas menor. O psoas maior ele é dividido em face anterior e posterior, e essas faces elas começam lá em L3 e vão até pubis, então elas fazem uma alça que passa pela frente do meu abdômen, desce pela lateral do meu umbigo, contornando esse abdômen e param aqui na sínfase púbica. E a gente tem o psoas menor, que ele é praticamente colado com o nosso abdômen. Então ele vai de T12 a S1 e ele cava essa parede do nosso abdômen dando sustentação. Além disso, a gente tem o nosso assoalho pélvico, que além dele ser muito importante em disfunções de retração de urina e todo o nosso sistema, né? Ele tem uma função muito grande de suspensão de força. Ele tem movimentos voluntários, então ele age de acordo com a nossa necessidade. A gente não precisa suspender o assoalho pélvico o tempo inteiro. Se ele está ativo, a partir do momento que eu vou utilizar, ele vai receber o estímulo de força necessário e ele ajuda a dar uma suspensão. Ele tem esses 3 músculos, na verdade, têm interferência com a nossa postura, mas o assoalho pélvico ajuda nessa conexão axial, desse entendimento dessa nossa postura, e ele faz com que a gente, se ele está saudável, eu consigo mexer nele de forma muito segmentada. Então a gente consegue contrair a parte anterior, a parte média e a posterior.
Então, entendendo que nosso assoalho pélvico a gente não vai dar instruções para ele ser ativado o tempo inteiro e prender o xixi, a gente vai entender que é uma suspensão muito mais sutil, e a partir do momento que eu entendo essa tensigridade e esse enchimento da minha bacia, né, que ela tem volume e que ela tá o tempo inteiro em suspensão, vai fazer com que a gente entenda esse posicionamento também do assoalho pélvico. Bom, é importante a gente perceber que os movimentos que eu tenho na minha pelve, tanto em relação a um osso e outro da pelve em si, quanto como os outros ossos têm interferência direta nesse posicionamento, ele vai fazer com que a gente entenda qual é a postura que a gente está buscando no inner. Então, lembrar que a nossa pelve, ela consegue se mexer tridimensionalmente, então eu consigo fazer movimentos, por exemplo, como na locomoção, que o quadril age como se fosse uma ignição de trem. Eu consigo mexer ele para dentro e para fora, para frente e para trás. Eu tenho uma gama de possibilidades de movimento que vai fazer com que eu tenha toda essa musculatura e essa saúde dessa minha coluna. Então a gente vai pensar que, por mais que ela seja uma bacia e que seja um músculo, um osso potente e forte, a gente vai agir de forma desassociando todos esses músculos. E os ossos que estão ligados a essa pelve são de extrema importância. Então, se a gente pensar que no nosso acetábulo a gente tem o fêmur e toda a rotação desse fêmur vai interferir nesse posicionamento e nesse movimento da minha pelve, fazendo com que as minhas rotações internas e externas desse fêmur tenham influência e seja mecanicamente viável para que eu tenha um movimento saudável. E a mesma coisa vai acontecer na minha coluna. Toda vez que eu mexo o meu quadril ou eu mexo a minha coluna, toda a estrutura vai se movimentar.